Fala aí, galera do Arquibancada Tricolor, seja bem-vindo a mais um corte aqui de um dos nossos programas aqui do AT no YouTube. Corre aqui na descrição que tem o link do programa completo, mas deixa o seu like aí, se inscreve, dá essa força pra gente também. Agora, pra tentar falar um pouquinho sério, já que o Sextou é bem descontraído, vai ser time misto mesmo. O time, então, vai ser... Cara, a gente até chegou a ouvir possibilidade de dar folga a alguns jogadores principais. Ontem o próprio Rafinha deu aquele discurso que é um pouco protocolar, mas mostra que o time também... E aí, quando ele fala isso, ele não fala que vai ser força máxima, ele só falou que é uma final aí, domingo contra o Vitória, que ele pensa no jogo contra o Vitória. Claro que pode ser o time reserva com a mesma seriedade do time titular. Sim, aí pra enfrentar essa partida, mas por calendário, por datas, ele vai ter que colocar o time alternativo e é natural que isso aconteça. E o último jogo que aconteceu isso, que o São Paulo foi quase todo reserva, foi contra o Palmeiras e teve uma postura boa. Sim. Até, obviamente, melhorou com a entrada dos titulares, mas o time reserva teve uma postura boa, teve uma postura de, sabe, quero vencer. Então, sinceramente, eu espero que vá com um time misto, até porque as Copas e a Copa do Brasil, eu acho que tá... É que é difícil, o Galo é uma boa equipe, mas é uma competição plausível de, sabe, de imaginar o bicampeonato. Sim. Porque depois você encara ou o Atlético Paranaense ou o Vasco, que assim, o Atlético... Eu acompanho alguns setoristas e aí obviamente abro para ver os comentários, assim, a torcida tá muito insatisfeita com o momento do Atlético em questão de desempenho de time. Não é um time que pode vencer, mas muitas vezes não convence. E cara, o Vasco tem diversas fragilidades. O São Paulo perdeu. Sim, o São Paulo também foi com o time reserva naquela partida, né? Mudou muito o time e acabou realmente sofrendo uma derrota, acachapante, né? Sim. Mas é um caminho que eu vejo o São Paulo chegando numa final, podendo chegar numa decisão. Então, eu acho que a estratégia é certa se o time modificado entrar com uma postura de também queremos vencer aqui, não vamos deixar de lado em questão de entrega dentro de campo. Porque eu também acho que não é o perfil desse time do São Paulo fazer corpo mole. Não, a gente tira sarro, brinca aqui tudo, mas... De fato, cara, você não pode bobear no Brasileirão aí. Tem o Vitória, né? É um time que tá lá brigando contra o nosso co-irmão, né? E eu tô torcendo muito pro Vitória, mas não domingo, né? Domingo não dá. Mas você não pode bobear muito, né? 3 rodadas seguidas que você bobeia e perde pontos, você começa a despencar mais na tabela. Então... E o Vitória, com todas as suas limitações, vai entrar como um jogo de final, assim como vai ser em todos os jogos até que acabe o campeonato, porque eles estão brigando lá embaixo, eles têm que pontuar. Então, assim, pra eles faz sentido. Eu acho que é um jogo que o São Paulo, claro, não é ter medo do Vitória, ainda que seja com o time B, mas é um jogo que, assim, precisa entrar atento, pelo menos, pra não ser surpreendido por esse Vitória no Morumbi. Então, acho que essa seriedade. Vejo que o nosso time reserva é um time que dá uma canseira forte também, porque a gente tava falando também aqui, cara, desse time reserva, mas é um time que, claro que o Si não existe na bola, mas, cara, perdeu o jogo para o Palmeiras no Allianz Parque, com um time completo em maioria no último lance, no último minuto, né? Vinha segurando um empate em 1-1, com chance até de fazer o 2-1. Então, é um time reserva que consegue competir bastante. Eu acho que vai ser um bom novo teste para esses jogadores. Quero ver Sabino em campo de novo, Marcos Antônio, jogadores aí que a gente espera mais minutagem. Pode passar um pouco pelas poucas alterações aí também do Zubeldia, essa nossa ansiedade para ver mais de caras como Marcos Antônio, por exemplo, mas eu acho que é o tipo de jogo que faz bastante esse perfil. Acho que o São Paulo vence, não vence fácil, mas vai ter que buscar aí com bastante seriedade até o fim do jogo, ainda que seja com um time B, que vai ser um time B, vai ser um time misto, tem que ser com seriedade e tem peças para isso, né, Senna? Montou esse elenco para isso. Embora não tenha lateral esquerdo agora para variar, que é um ponto que a gente vai ver como que ele vai se virar, né? Porque agora, oficialmente, ele vai ter que mesclar o time sem o Patrick, que tá machucado, e sem mais ninguém. Então agora a ineficiência na janela, que a gente vai comentar também, passou a pesar. Aí acho que já é a primeira amostra. Ele deve colocar, de repente, Moreira invertido, Ferrarese, pode colocar algum jogador ali, mas vai ser improviso, vai ser uma peça de improviso, porque o São Paulo não soube ir no mercado com assertividade para contratar. E a gente paga o preço agora em jogos como o de domingo, Senna. Capaz de pintar o Lisieiro na esquerda, porque o Moreira ainda tava fora, ele tá machucado, Lisieiro, tá fora.
Ah, o Lisieiro também. Então, O Moreira já voltaria pra domingo? Acho que não. Não, Acho que também. não, né? Não, Acho que também. não. Sem Moreira. Eu falei que Moreira também tá machucado. É complicado. Eu acho Tem- que tem o Ferrarese, teria que, se fosse poupar o Rafinha, teria que ir com o Ferrarese. Acho que ele vai colocar o Ferrarese na esquerda e o Alan na zaga, porque o Alan não joga contra o Galo. Ou Pode ser talvez uma linha de 3 zagueiros, né? Até Pode ser. pra tentar usar 2 alas. Aí É. na direita você tem a possibilidade Michel. de até colocar o Rato mesmo como um ala. Na esquerda o Lucas. Michel, que ele já usou alguma vez. Mas o Rato que ele passou já a ser tentava. titular, Chacon. Acho que ele não vai colocar o Rato É. no time alternativo. Não, É, é pode ser, capaz, pode ser, é pode capaz de 3 zagueiros, se acontecer, você pode usar o sim, Michel. Não, viajei. Tava fazendo um time titular. Na direita, quem é que... Eric, né? Podia Eric. ser o Eric. Eric na direita. Dá uma chance aí. Na esquerda, o Michel, que também faz uma recomposição, mas a torcida tá meio engasgada, né, com o desempenho do Eric. Agora, a zaga, eu pouparia eu pouparia o Arboleda, cara. Porque... Domingo? Sem dúvida. Sem dúvida. Porque ele é um dos 3 titulares que joga contra o Palmeiras e joga o jogo contra o Nacional. Então seria o jogador que eu daria Tem o descanso Tressoide agora. também, né? Isso Tem que eu o ia Rua falar, Tressoide. ele teria condição de jogo? Ele já tá no bid. Ele Não, já mas tá, física, ele já tá será? com condição também. Eu acho que ele ficaria no banco. Poderia ser uma linha com Ferrarese, Alan Franco e Sabino. Acredito eu. E aí o Juan como a opção, Juan e Igão, talvez, e Pode já ser, deixa até pode fora ser. o Arboleda. É. Aí se eu usar alas, eu até acho uma estratégia mais inteligente. E quando a gente fala 3 zagueiros, não necessariamente isso significa um time recuado, Não retrancado. Não necessariamente. Você Cara, tem mas só a mais gente um pensar defensor. num time alternativo hoje não é uma tarefa tão fácil não, viu, Senna? Porque a gente tava falando aqui, e aí entra pra mim de novo, principalmente a lacuna da falta de um homem pra esquerda, mas também um volante que o São Paulo tentou Thiago Mendes, Paulo Fernandes e não chegou em ninguém, e faltam aí poucos dias pra fechar a janela. Pra mim o São Paulo tem que contratar, mas tentando projetar o time do São Paulo pro jogo contra o Vitória, se for 100% time B. Jandrei no gol, aí na direita Igor Vinícius, a gente imaginaria, né, porque é um jogador que tá aí voltando, então pode ser que já esteja 100% pra essa partida, até porque ele tá em transição física após prevenção de lesão. Nossa. Não sei. Ó, É vou um- te é um poupar, período- mas aí depois você tem que fazer É uma um transição aos poucos. Exatamente. Vão poupar, mas aí pra você voltar você faz uma transição física. Tá bom, então o Igor Vinícius pode ser que volte pra essa partida. É a expectativa, até porque caso ele não volte, vai ter que improvisar bem aí, né? Aí sim vai ser uma formação, de repente, com 3 zagueiros. Aí pra esquerda também a gente poderia pensar num Ferrarese, claro, mantendo o esquema do time titular, que são 4, né? E aí, enfim, 3-3 praticamente. Mas então, seria o Ferrarese pela esquerda praticamente, Sabine mais um zagueiro, que aí eu acho que o Alan Franco pode jogar, já que ele não joga meio de semana, já que ele tá suspenso pro jogo contra o Galo. Acho que ele poderia jogar essa partida. Meio de campo seria com o Marcos Antony mais um, que esse mais um também gera uma lacuna, gera uma dúvida, porque tá sem o Lisieiro agora pra jogar essa partida, né? Então teria que ser uma adaptação aí também do Zubeldia, e aí ele pode colocar o Eric na direita, fazer variações, de repente colocar o William Gomes, André Silva, ele teria algumas opções aí para mexer um pouco nesse time, mas ele, até contra o Palmeiras no Allianz, ele mantém então 3 titulares, né? Arboleda, Rafael e Ferreirinha, por um azar, por uma coisa inacreditável, machuca o Ferreira nesse jogo, então talvez ele vai ter que fazer um time misto, não porque ele acha que assim, precisa de peças do time titular, mas porque ele não tem opção, então talvez ele vai ter que mesclar, esse time B total não vai sair do papel, porque faltam opções mesmo, faltam peças para ele fazer o time 100% B, Senna. É curioso, né, esse jogo de domingo lá, que já passou, né, mas 3 titulares, né, um se lesionou, o outro teve um choque de cabeça e o outro falhou, não teve uma tarde boa, mas página virada, né. E aí, curtiu esse corte do Arquibancada Tricolor? Então deixe o seu like e se inscreva para acompanhar tudo em relação ao São Paulo Futebol Clube com a melhor equipe de comentaristas.